Olá, pessoal. Nós estamos nesta série de entrevistas com executivos que estão ajudando o varejo a passar por um processo de evolução na sua relação com o seu cliente. Não é só uma questão de comprar e vender, é uma questão de comprar e vender sem perder o foco da rentabilidade, sem perder o foco da qualidade da experiência, sem perder o foco em usar tecnologias que te acompanhem ao longo da jornada, da evolução da sua operação. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com o Jean. Ele é da Adyen. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa falar de tecnologia do ponto de vista do pagamento, dessa tecnologia que te acompanha, da experiência do cliente, de como é que a gente cria relacionamento, sim, isso é possível, pensando em meios de pagamento. Já é um prazer te receber, seja bem-vindo. Eu queria já começar falando contigo, nós vamos bater um papo hoje, sobre um conceito que está surgindo. Geralmente ele vem em duas palavras em inglês, Jean, mas eu queria traduzir isso para a gente incluir mais gente nesse nosso papo. Vamos falar sobre comércio unificado? O que é esse conceito, Jean? O que é essa estratégia? Quais os seus benefícios? Claro, vamos lá. Bom, antes de mais nada, oi Vivi, oi pessoal que está assistindo a gente, espero que vocês estejam todos bem. Vivi, obrigado pelo convite para conversar com você aqui. Vamos falar um pouco de comércio unificado, ou na terminologia em inglês, Unified Commerce, né? Então, para começar, acho que é super importante a gente entender um pouco a diferença entre o que é considerado omnichannel, né? E o que é considerado comércio unificado. A diferença é bastante simples. O omnichannel nada mais é que a capacidade de uma loja de vender produtos através de diversos canais ao mesmo tempo. Tá? Então, a loja, ela, a princípio, tem a capacidade de atender clientes em canais distintos, oferecendo uma gama mais ampla de canais de interação com o cliente. Agora, o omnichannel, ele não necessariamente quer dizer que os canais são integrados um com o outro. Tá? Então, nesse caso, no Omnichannel, as lojas utilizam tecnologias e plataformas distintas que são especializadas ou para venda em lojas físicas, ou para vendas em e-commerce, ou outros canais mobile, por exemplo, mas já que essas tecnologias elas não são integradas, elas também não interagem entre si. Então, não existe uma troca de informações entre os diversos canais por via de regra. O Unified Commerce, o comércio unificado, ele é fundamentalmente diferente desse cenário justamente nesse ponto crucial. O Unified Commerce, ele leva em consideração uma unificação de todos os canais em uma única plataforma tecnológica. E a grande vantagem disso é que o comércio unificado, então, ele permite uma visão plena da jornada do cliente. Ou seja, o lojista que opera numa plataforma única, ele vai reconhecer seu cliente quando ele interage com os diversos canais e consegue utilizar dados que são gerados nessa interação para melhorar a experiência de compra, para melhorar o relacionamento entre o vendedor e o consumidor. Então, é uma situação totalmente diferente. O que você está dizendo já é muito bom e é importante essa distinção, porque o omnichannel é uma palavra que vem sendo usada em um conceito, e agora o que a gente está trazendo nesse papo aqui é uma evolução disso, e isso é muito bom, porque nós temos hoje uma leva de entrantes por conta da pandemia, passando ou que desejando um processo de aceleração para entrar no e-commerce e usar o digital daqui para frente, para os próximos meses. Vamos falar um pouquinho de como é que as empresas que estão migrando, né, para esse processo, como é que eles podem se adaptar mais do ponto de vista da área financeira, do pagamento. Onde que isso entra e integra loja física, loja online, aplicativo? Como é que isso pode ser feito de forma eficaz, Jean? Perfeito. Deixa eu dar um pouco de um panorama geral antes disso, Vivi. Eu vou falar um pouco da nossa experiência, porque a gente, como empresa de pagamentos que atua em vários mercados, a gente acaba atendendo os dois mundos, né? Sim. E o que a gente
que a gente tem observado nesse momento de pandemia? Obviamente, a gente, como tantas outras empresas, fomos impactados por essa situação, né? Então, tanto que nós decidimos fazer um anúncio para investidores para informar um pouco sobre os impactos que essa crise do Covid-19 está causando. E as principais observações que nós fizemos foram que existiram vários segmentos que foram fortemente atingidos pela crise. Então, como exemplo, setor aéreo, viagens, hotelaria. O nosso de Obviamente, eventos, né? Assim. exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas também, como você já havia anunciado, lojas físicas, o varejo em Sim. específico, foi fortemente impactado. No nosso caso, de tal maneira que a gente perdeu praticamente 90% de transações vindas de lojas físicas. Ao mesmo tempo, isso que é o curioso, obviamente, é que as empresas que atuavam com lojas físicas, elas tiveram que se adaptar a esse novo cenário de uma maneira extremamente rápida, isso que eu vou falar um pouco daqui a pouco, o que causou um aumento, obviamente, de transações no e-commerce. A gente viu um aumento aí de 40% nas vendas online. Isso demonstrou que, como eu falei, as empresas que tinham uma presença forte no mundo físico aceleraram investimentos nesse processo de transformação digital. Agora, o que é importante para essas empresas que estão fazendo essa migração ou se sentiram forçadas a fazer uma migração num tempo recorde por causa dessa pandemia? Antes de mais nada, eu acredito que o maior desafio da venda online é que o lojista ele não tem mais o consumidor na sua frente. Então, ele perde Total. esse momento super importante de interação com o cliente na venda presencial, né? Verdade, E, verdade. E ao mesmo tempo a gente teve, Jean, um monte a mais de 10 milhões, por exemplo, só aqui no Brasil, de novos consumidores que fizeram a sua primeira compra online exatamente. no primeiro trimestre aí, né, do que a gente teve. E como é que a gente também tira o receio dessa pessoa de comprar online? Acho que isso é importante não só para quem está migrando, mas também como é que você melhora o que você já tem. Exatamente. O Eu acho que pagamento ele é essencial. exatamente, eu concordo plenamente. E aí existem várias maneiras de você endereçar esse problema ou esse desafio. Antes de mais nada, o lojista ou a empresa que provê a solução de pagamento, ela tem que eliminar barreiras ou fricção nesse processo de vendas ou compras online, né? Então, os clientes eles estão acostumados a utilizarem lojas onde, como eu disse, elas conseguem interagir com vendedores, etc. e tal, e isso some, né, no ambiente online. Então, o mais Verdade. importante, o primeiro passo é realmente tornar esse processo de compra online o mais simples possível. Ao mesmo tempo, existe, obviamente, um aumento no risco da transação, uma vez que você não sabe se a pessoa que está comprando online de fato é o dono do cartão, do meio de pagamento, etc. e tal. Então, existe uma preocupação muito grande em aumentar a segurança também, à medida que os volumes vão aumentando nas vendas online. E por último, isso acho que é uma coisa que a gente vai talvez conversar um pouco mais tarde, existe uma preocupação, uma necessidade muito grande de evitar que o vendedor perca o contato com o cliente, ou seja, a partir do momento que esse cliente não está mais na loja, você precisa ter a possibilidade de acompanhar ele, de enxergar ele também em qualquer outro canal que ele esteja interagindo com a sua marca, com a sua loja. Esses, eu diria, são os 3 principais fatores ou iniciativas que precisam ser endereçadas nessa migração, nessa transição do mundo offline para o mundo online. Gostei, Jean, gostei mesmo. E isso é um tipo de cuidado que muitas vezes, nesse processo de urgência que muitas empresas passaram, né, aí em março, abril, maio, né, nós estamos falando aqui em julho, né, mas tem muita gente aí que diz, ok, eu vou ter que fazer isso mesmo para o segundo semestre. O que na sua visão, Jean, e como que a Adyen pode ajudar, por exemplo, a melhorar uma performance de vendas, né? Porque conversão, a gente sabe, mídia está caro, muita gente reduziu os seus investimentos em mídia, mas precisa melhorar a sua conversão a hora que está lá, né, naquele carrinho, no checkout lá. De que forma que a Adyen pode ajudar a melhorar essa performance aí nessa última etapa aí, por exemplo? A maneira mais eficiente de lidar com essa situação é você utilizar tecnologia e dados
para conseguir atender o seu cliente, o comprador, da melhor maneira possível. E aí existem várias maneiras de se fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos Por favor. de iniciativas que nós tocamos ajudando justamente clientes que estavam passando por situações bastante complexas, né? Ô, Jean, se Então, você puder citar até alguma marca, seja aqui do Brasil ou de fora, para que as não, com pessoas, prazer. inclusive a categoria, entendeu? Assim, para que entenda que isso serve, sei lá, para moda, mas também serve para vender celular, sabe? Assim, mas serve para vender um sofá. Tá? Assim, eu queria que você trouxesse esses exemplos dentro dessa realidade. Vamos lá, deixa eu começar então com a questão mais básica, né? Então, como você havia dito na conversa que a gente teve antes, que muitas empresas não tinham nem sequer o preparo para começar a atender clientes no canal online. Elas não tinham, de fato, um Muitas. canal online e precisaram se virar de um dia para o outro. E muitas vezes essas empresas elas não têm o conhecimento ou recurso financeiro e nem a equipe para fazer essa transição tão rápido de um dia para o outro. Então, o que é crucial é que essas empresas tenham acesso, então, rápido e fácil a um ambiente onde elas consigam vender seus produtos a pessoas que estão no mundo online, né? E a Sim. maneira que a gente decidiu ajudar, então, empresas que estão nessa situação, a gente desenvolveu uma solução que nós batizamos de Pay by Link, que nada mais é do que um link de pagamento para produtos no ambiente online. Eu vou te dar um exemplo de um cliente nosso, que é a Amaro. A Amaro é um varejista de moda que opera com a gente já há alguns anos. O curioso da Amaro é que 75% das vendas da Amaro, vendas de roupas e vestuário, já acontecem no mundo online. Então, é uma empresa que caminhou pelo caminho inverso. Eles foram do mundo online para o mundo físico. Agora, 25% de toda a receita deles já vinha do mundo offline. Exato. Então, com essa crise da pandemia, eles potencialmente perderiam 25% da receita total deles. Sim. A Amaro ela decidiu adotar essa solução do link de pagamento, do Pay by Link, justamente para conseguir interagir com essas pessoas que costumavam ir nas lojas deles. Então, o que eles fizeram? Eles ativaram um canal de WhatsApp, começaram a interagir com consumidores, clientes deles, e dar consultoria sobre produtos de moda que combinariam com outras coisas que eles compraram. Então, foram meio que fazer Virou uma um consultoria serviço, virou um serviço de consultoria de moda. E aí eles usavam o WhatsApp, nesse caso, para enviar um link de pagamento para que essas pessoas pudessem comprar os produtos que eles estavam né, se interessando. Então, isso foi uma maneira com a qual a gente conseguiu ajudar a Amaro a fazer essa transição praticamente de um dia para o outro. E usando o pessoal, os vendedores, por exemplo, das lojas físicas ou dos pontos físicos que a Amaro tem. Poderiam usar essa solução. Perfeito. Fantástico. Exatamente. Outras iniciativas que a gente começou a prestar bastante atenção, essa questão da redução da fricção na hora de pagar ou comprar produtos online, né? Então, obviamente, já existem muitas lojas, marcas que têm um ambiente online bastante forte, mas que perderam, então, toda essa possibilidade de vender em suas lojas. Então, elas tinham uma preocupação muito grande em não criar uma frustração do lado dos clientes, tornando o processo de compras online muito difícil. E aí existem várias tecnologias que nós adotamos para facilitar esse processo. Vou dar um exemplo que nós usamos bastante aqui, que é o uso de tokens na transação. Ou seja, você usa um meio de pagamento, esse meio de pagamento, o cartão de crédito, por exemplo, ele é criptografado numa plataforma segura e é gerado um token que é usado para compras recorrentes. Então, se você já é cliente de alguma loja e já fez um pagamento com um cartão de crédito, esse token permite que você faça compras, então, em um clique, que não é uma coisa nova, mas dentro de um momento de foco total em e-commerce, se torna extremamente importante. Muito mais sentido. E ainda dá segurança, não só para a loja, mas inclusive para o cliente, com relação a este ambiente onde ele está comprando, que aquilo é seguro. Exatamente. O mesmo se aplica para novos métodos de autenticação, que hoje são utilizados, por exemplo, com as carteiras digitais, com Apple Pay, com Samsung Pay, que permitem que você faça uma compra, um pagamento a toque de botão, né? Então, utilizando, por exemplo, autenticação biométrica, etc. e tal,
que, de novo, é uma maneira de você facilitar ao máximo o processo de compras. O que nós vimos também é que, como você mesmo havia falado, uma grande parte da base de consumidores não era habituada a usar e-commerce, né? A penetração do e-commerce no Brasil não é tão alta como em outros mercados internacionais. Sim, Então, muitas vezes as pessoas, os consumidores aqui nem tinham ou não tinham o costume de usar cartão de crédito para fazer compras. Elas usavam cartão de débito. verdade. E o cartão de débito, nas compras online, ou não é habilitado, muitas vezes, por lojas, ou, até pouco tempo atrás, era muito complicado de ser utilizado, porque aí acontecia um redirecionamento na hora do pagamento para o site do seu banco, onde você tinha que confirmar que você era realmente o dono desse cartão, né, o portador desse cartão, Sim, e nesse processo, muitas compras se perdiam porque o consumidor ele achava muito complicado, ele perdia a vontade de fazer. Surgiram recentemente protocolos de autenticação de transações com cartão de débito muito mais adequadas a essa época moderna. É um protocolo chamado de olha, 3DS 2.0, isso está disponível onde aqui para o Brasil, por exemplo? já Já está tem? disponível, já tem vários bancos utilizando esse protocolo, várias lojas utilizando esse protocolo. E o que ele faz? A partir do momento que você usa o seu cartão de débito, né, e lembrando que a penetração do cartão de débito no Brasil é muito superior à penetração do cartão de crédito, a partir do momento que você faz um pagamento com cartão de débito, você não é mais redirecionado do ambiente de loja, ou seja, acontece a Fantástico. Você não precisa ir lá no autenticação dessa banco para transação. fazer. Exato. Acontece a autenticação através de biometria ou de outros meios de autenticação que são muito mais simples e muito mais rápidos. Ou seja, não existe essa quebra de ambientes e esse processo complicado. Então, isso obviamente abre uma base de clientes muito grande para várias Fantástico. lojas aqui, né? Fantástico. E no Brasil isso é muito útil. E só para a gente lembrar, a quantidade de pessoas que só tem o cartão de débito é muito maior do que quem só tem o cartão Exatamente. de crédito, por exemplo. Seja por perfil financeiro, enfim, não é tão simples ter acesso a um cartão de crédito no Brasil. Relacionamento com o banco, mas o de débito as pessoas têm. Então, isso é primordial, isso que o Jean está dizendo aqui, para as redes regionais, aí, principalmente nos municípios, na maioria dos municípios brasileiros, fora das capitais, né, Jean? Vamos falar isso. Este é o tipo de solução que, para essas redes aí, eu estou falando de redes aqui com 40, 50, 70, 80 lojas nos estados, o que é bem comum, ou que atuam dentro do próprio estado, tipo São Paulo, mas só trabalham no interior do estado. Este tipo de solução, para a maioria dos perfis desses clientes, é tanto que muitas delas têm o antigo carnê, né, que é o crédito, e de repente descobre que pode trabalhar no digital usando o cartão de débito dos seus já clientes. Fantástico isso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o Fantástico. último ponto que eu faria, Viviane, relacionado a esse desafio da transição, é o que a gente já conversou rapidamente antes, essa questão da unificação dos canais através de Isso, uma eu queria saber, plataforma, eu queria que você né? falasse aí, Jansen, quais as vantagens de ser uma Isso. plataforma única, que vantagem que traz para o cliente? E eu queria um olhar seu, que vantagem traz para a rede de lojas e para o chefe lá do financeiro, a hora que ele olha isso junto com a tecnologia que está por trás disso? Quais são essas vantagens para o cliente e para a loja? Eu acho que a principal vantagem é bastante clara, né? Então, principalmente para empresas que precisaram se adaptar, investir fortemente num canal online e não tinham esse preparo antes, a questão mais importante é que você não perde o seu cliente de vista. Então, aquele cliente que sempre ia nas suas lojas, você vai conseguir enxergar, mesmo se ele sair da loja e interagir com a sua marca em outro canal. Então, eu diria que esse, de fato, é a maior vantagem que Uhum. existe nessa unificação de canais, né? Como isso acontece? E que tipo de vantagens e dados você consegue extrair de uma plataforma unificada, né? De um comércio unificado? A gente falou um pouco antes da tokenização dos dados do cartão de crédito para as compras online, né? Para você fazer a compra Sim, em um clique, etc. e tal. A partir do momento que você usa uma plataforma unificada, tanto para o ambiente offline quanto para o ambiente online, essa
tokenização do seu meio de pagamento, ela ocorre nos dois mundos. Ou seja, imagina que você hoje, vamos supor que em breve as lojas vão abrir de novo. Sim. E você vai poder fazer sua compra presencialmente numa loja. Se essa loja utiliza uma plataforma unificada, a partir do momento que você fizer o seu pagamento na maquininha e colocar o seu cartão lá, esse cartão ele vai ser criptografado, né? O token gerado vai ser guardado na plataforma e você vai conseguir, como cliente, fazer um pagamento recorrente em qualquer outro canal sem ter que imputar de novo todos os seus dados de pagamento. Ou seja, Fantástico. essa tokenização ela facilita muito o processo de pagamento e, obviamente, o processo de venda também para essa loja. Então, isso é uma vantagem enorme nesse mundo que nós vivemos hoje. Sim, sim. E é importante, eu gostaria de reforçar uma coisa aqui, que é a segurança de você usar esse tipo de tecnologia que vai ter os meus dados, pensando eu enquanto cliente, mas esses dados estão preservados com segurança. Exatamente. Só para a gente reforçar isso. Isso é sujeito à monitoração de reguladores de mercado, então existem protocolos de segurança para assegurar que os dados os dados sensíveis estão seguros, então claro que qualquer plataforma de pagamento respeitável, ela tem que se sujeitar a essas medidas de segurança, assim como nós, né? Outro exemplo que eu quero dar, quando você opera uma plataforma totalmente unificada, você consegue comparar padrões de compra de clientes que trafegam em diversos canais, porque dificilmente um cliente vai ter uma preferência clara por um canal. Ele pode até usar o seu e-commerce, mas ele também pode ir na loja para sentir o produto, para conhecer de fato a qualidade, etc. e tal. E quando você tem todos esses canais de venda integrados, você consegue se relacionar muito, muito melhor com o cliente e identificar preferências, padrões de compra desse cliente. Por exemplo, o que a gente observou já várias vezes Sim. é que geralmente clientes gastam mais nos canais online. Eles vão nas lojas para conhecer o produto, certificar da qualidade, para provar, etc. e tal. Mas quando eles vão para a loja, eles acabam até comprando mais do que quando eles vão para a loja online, eles acabam comprando mais do que eles comprariam na loja física. Né? Porque lá eles têm muito mais interação com produtos que podem ser, conectados a esse produto específico que ele está comprando. Perfeito. Então, existe um incentivo para comprar mais. É interessante isso. Perfeito. Né? O cliente também ele vai se sentindo mais confortável, e isso que é importante para a rede entender o online não tira o cliente da loja física, mas eles se complementam, Jean. Então, falando aqui para esse público que está chegando aí, que sempre olhava para o e-commerce no sentido de vai esvaziar as minhas lojas físicas, o que o Jean está reforçando aqui com dados na verdade, isso não acontece. O cliente ele compra e experimenta aquela marca de acordo com a conveniência dele. Não é isso? Isso exatamente. É muito bom da gente trazer. Gostei. É interessante que você trouxe isso, Vivi, porque eu vou até te dar um exemplo de um cliente que nós atendemos fora do Brasil, uma empresa inglesa que chama Fortnum & Mason. Eles vendem café, chás, vários tipos de produtos de confeitaria, etc. e tal. É uma marca bastante tradicional. O que aconteceu lá agora, recentemente, nesse primeiro quarto desse ano, com toda essa crise da pandemia, etc. e tal, foi extremamente interessante, porque, obviamente, eles tiveram que fechar suas lojas também e viram, por decorrência, que o canal online deles cresceu. Então, em conversas com esse cliente, eles falaram para a gente, olha, nós acreditamos que o crescimento do canal online é pura canibalização. São todos os clientes que já iam nas nossas lojas que hoje compram nos canais online. Como eles operam nessa plataforma totalmente unificada, nós conseguimos fazer uma análise e provar para eles que eles estavam errados. Claro que existiu uma canibalização, existiram clientes que migraram do canal offline para online, mas a grande maioria do incremento de vendas que eles tiveram foram de novos clientes que eles não atendiam ainda. Perfeito, né? perfeito. Então, isso que é bem interessante. Isso é bem interessante mesmo. Jean, só para reforçar aí, para quem cuida da parte lá do financeiro, que vantagens ele tem de uma plataforma unificada na gestão do financeiro lá da loja? Existem vários... Hoje é tudo solto, viu?
A maioria é tudo solto. Exatamente. Eu acho que esse é exatamente o maior benefício, né? Então, não só que você tem uma visão completa da sua operação dentro de uma única plataforma, você consegue, por exemplo, olhar para indicadores como rentabilidade de lojas versus e-commerce, você pode olhar questões de canibalização, você pode usar esses dados para definir se existe espaço para mais lojas numa determinada região, ou se você precisa até diminuir o número de lojas, né? Então, se existem, de fato, esses elementos de canibalização de mercado, né? Isso tudo é possível. Você consegue mencionar, obviamente, também as margens que você faz no seu negócio online e offline e direcionar os seus esforços para um ou para outro de acordo com, né, com a eficiência de cada um dos canais. Então, existem várias vantagens aí. Fantástico. Uma das coisas assim que eu gosto de vocês é que vocês trabalham com perfis de clientes em países muito diferentes, né? Então, você tem desde a Holanda, você citou aí, a Inglaterra, o próprio Brasil. Para a gente fechar aqui, eu gostaria de ouvir que mudanças vocês viram dentro da plataforma da Adyen durante essa pandemia, nesses cenários tão diferentes, né? Não só culturalmente, economicamente, mas ao longo desse primeiro semestre aí, o que vocês viram dentro da plataforma da Adyen que pode inspirar, dar bons insights para a gente reforçar essa beleza que é esse comércio unificado? Como eu havia dito, o que a gente observou é que o impacto dessa crise do Covid-19 foi muito similar nas várias regiões onde nós fazemos negócio. Tá? Então, o Brasil ele foi impactado da mesma maneira que a Europa, Estados Unidos, a Ásia, mercados muitas vezes bastante mais maduros em questão de penetração de e-commerce e meios de pagamento eletrônicos. Mas todos esses mercados e todos os clientes desses mercados tiveram que se adequar a uma nova situação. Então, a recomendação que nós sempre damos para empresas que estão em situações de adequação é que elas se planejem para uma realidade nova, ou seja, isso que nós estamos vendo hoje é a nova realidade, né? Claro que as pessoas vão retornar às lojas, então não é que as pessoas vão fazer 100%. Exato, né? O varejo físico obviamente vai persistir, mas certamente vai haver mudanças no comportamento, né? Então, essa tendência que já ocorria, onde o varejo físico, as lojas físicas se tornavam cada vez mais espaços de experiência de marca e de produtos, vai persistir e provavelmente vai acelerar cada vez mais, porque as pessoas agora têm menos barreiras para fazer compras online. Elas foram forçadas a se acostumar, muitas vezes, às compras online. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, já assim, não era costume das pessoas fazer compra de supermercado online. Exatamente. De repente, essa foi uma categoria que, assim, teve supermercado que ou estava muito cheio e muita gente que podia ficar em casa começou a comprar online, mas, ai, Jesus, tinha formulário e e-mail de pagamento que eu mesmo fui uma delas e disse, desisto porque não dá, não existe mais na urgência que você tem, né, pensando na experiência. Isso que você está dizendo é verdade. Exatamente. Acho que esse é o ponto crucial. Toda a recomendação para qualquer loja que está expandindo a sua operação online foca na experiência de compras, na experiência de usuário, obviamente na segurança também. Esse é um fator crucial, porque essa é a nova realidade. O cliente ele quer simplesmente ter a mesma qualidade de serviço que ele tem nas suas lojas físicas, também no e-commerce ou através de canais mobile, para seguir sendo seu cliente, né, a longo prazo. Bacana. Jean, muito obrigada por essa conversa. Essa foi a primeira vez que eu e o Jean tivemos uma conversa. Essa é a beleza do digital. Já era tempo, Vivi. Já era tempo. A gente, de vez em quando, eu o via nos eventos presenciais, mas sempre com o stand cheio e eu passando correndo. Então, quando muito dava um tchau, e às vezes nem dava para dar um tchau, porque o foco estava onde deveria estar, que era no cliente. Prazer conversar com você, Jean. Prazer um grande mesmo. Prazer. E espero ter a oportunidade de a gente tomar um café presencial em breve, com segurança para todos nós. Muito obrigada, Jean. Teremos. Obrigada Obrigado, mesmo. Vivi.